não é isso? E aí, hoje, você teria lido, hoje é dia 14, você teria lido o capítulo 14 de Atos. Alguém já conseguiu fazer essa leitura hoje aí? Levanta a mão aí só para ter essa noção. Pô, maneiro aí, algumas pessoas já leram aí o capítulo 14, outras vão ler 3 versículos agora, e o resto em casa, né? Até meia-noite, meu amigo. Você tem esse tempo aí para você ler esse capítulo. Cara, você está lendo, se você estiver realmente lendo na sequência, você vai reparar algumas coisas impressionantes no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma das coisas é a seguinte: primeiro, a gente tem um foco narrativo em Pedro. Então, Pedro vai fazendo as paradas, é o início da igreja, né? Você tem algumas lacunas daquele foco narrativo, tipo, né, o texto está voltado para a vida de Pedro, mas você tem a aparição de Filipe, Estevão, fala de Paulo, mas Paulo ainda não vai ser, né, protagonista. E aí depois tem uma mudança de perspectiva no livro dos Atos, a partir do momento que Paulo vai ser enviado. Então, a narrativa vai se voltar para Paulo. Depois essa galera tem um encontro mais uma vez, que é logo no capítulo 15 aqui, que é chamado de Concílio de Jerusalém, porque uma multidão está se convertendo. Então o livro é impressionante, na verdade. Cara, muitos milagres acontecendo, muitas pessoas se convertendo, muita parada maneira, assim. E a gente se distrai às vezes com esses eventos que a gente julga gigantescos, mas a gente esquece de olhar para os bastidores do texto aqui, de modo a tirar lições daquilo que parece ser simples. Então, assim, eu escolhi o capítulo 14 para pregar hoje por causa, obviamente, da leitura bíblica. Mas a gente poderia pegar do capítulo 14 o trecho imediatamente anterior aqui, que Paulo vai ser apedrejado em Derbe. E, cara, parece que ele morreu, só que, de repente, os irmãos chegam lá, possivelmente assim, achando, Paulo foi apedrejado, morreu, agora a gente vai sepultar o cara. Só que eles chegam lá do lado de Paulo, e Paulo se levanta e entra na cidade e começa a pregar a palavra mais uma vez, fazer o que ele estava fazendo. Então, assim, já tem um milagre impressionante aqui, meus irmãos. Vocês, possivelmente fazem ideia, ou não sei, de, o que seria uma morte por apedrejamento, algo muito terrível, assim. E muito dificilmente uma pessoa, depois de um apedrejamento, ia se levantar. O texto coloca isso de modo relativamente natural, mas é para a gente se impressionar. Só que na sequência, Paulo vai pregar a palavra mais uma vez nos lugares que ele já tinha visitado. E aí, a gente vai tirar umas lições desse texto para a nossa vida, beleza? Todo mundo entendeu? Então, o texto estava em Pedro, fica em Paulo. Tem várias paradas que são impressionantes, a gente poderia falar sobre isso tudo, mas tudo no texto, na verdade, é impressionante. Até aquilo que a gente acha que passa despercebido, que são os bastidores ali do texto. A gente vai tentar ler isso aí. Eu marquei ali na leitura, né, verso 22 e 23, mas eu preferi ler agora do verso 21 ao 23, pode ser? Então, de vez em quando eu faço isso, é um problema meu. Então, botei 22, 23, mas a gente vai ler 21, 22 e 23. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí, Atos 14. Diz assim a palavra de Deus, verso 21. Eles pregaram as boas novas. Então, você tem que lembrar que boas novas, né, é a palavra evangelho. Então, eles pregaram o evangelho naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Amém e amém. Beleza, só até aqui. Galera, olha só, o que a gente entende desse texto? Que no meio daquela perspectiva de milagre, no meio daquilo tudo que estava acontecendo, então você vai ver que gente ressuscita, paralítico começa a andar, várias coisas impressionantes acontecem no livro dos Atos dos Apóstolos. Daqui para frente a gente vai ter muitas leituras assim também. A gente vai ter a conversão que vai acontecer em Éfeso, um avivamento, e demônio sendo expulso, e gente queimando os bens que tinham, porque
estavam consagrados a demônios e tal. Então, no meio disso tudo, a gente vai ter Paulo fazendo simples. Olha só o que é o simples. Ele prega as boas novas naquelas cidades, ele fortalece os discípulos e encoraja a galera a permanecer na fé. E ele diz uma expressão simples, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então não é uma pregação muito espetacular, não é uma parada muito coach, sabe? Que não vai te animar, não vai... você vai sair daqui eletrizado depois dessa parada. Não, cara. Algo totalmente normal. Qual é a primeira lição desse texto para a nossa vida? A primeira lição desse texto é que nós devemos fortalecer o ânimo dos discípulos. Então, qual pergunta que a gente está tentando responder nessa noite? Cara, qual é a tarefa? Qual é a nossa tarefa no reino de Deus? Então, a primeira lição desse texto é, que devemos fortalecer o ânimo dos discípulos. A gente tem que fortalecer o ânimo dos discípulos. Saca só, quando a gente evangeliza alguém, aconteceu isso comigo algumas vezes. A gente pensa assim, eu vou trazer essa pessoa para a igreja, e essa pessoa, a partir do momento que ela parece que assume um compromisso com Cristo, parece que o nosso trabalho acabou. Beleza? Então, vou te dar um exemplo. Tem um amigo de oração, eu oro por esse cara, espero que ele se converta. E aí, de repente, ele começa a vir aqui à igreja. E aí, ele começa a gostar da igreja. E aí, ele participa, faz lá o conexão. E aí, ele assume um compromisso com Cristo, pelo batismo. E aí, eu penso assim, Jesus, aí, é uma vida, já ganhei, entendeu? Já estou entregando para você, agora eu vou buscar outra. Agora é seu, tipo assim, Jesus, se vira aí, que eu vou fazer outra coisa da minha vida. Cara, a gente vai perceber no ministério de Paulo, que Paulo estava sempre voltando para os mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas o tempo todo. Então, esse irmão que você trouxe, cara, tem alguém aqui que você trouxe? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque, cara, se não tem ninguém aqui que você trouxe, pode ser preocupante. Então, já é algo para você ficar ligado. Não trouxe ninguém, então, já deveria ficar meio incomodado com isso. Mas se tem alguém aqui que você trouxe, e essa pessoa já está no nosso meio, a sua missão com essa pessoa não acabou. A sua missão é caminhar com essa pessoa até a volta de Jesus, beleza? E o que você vai tentar fazer? Você vai tentar fortalecer o ânimo desse discípulo, fortalecer o ânimo dessas pessoas. Como que a gente faz isso, galera? Certamente a gente faz isso através da oração. Então, quanto mais essa pessoa estiver presente na reunião de oração, mais fortalecida ela vai estar. Se você não está na reunião de oração, dificilmente ela vai estar, beleza? Ela veio por causa de você. Então, você tem que estar e ela tem que estar também. Você tem que estar e chamar essa pessoa. E aí, através da oração, vocês vão se fortalecendo. Ao mesmo tempo, você tem que estar ao lado dessa pessoa. E, nesse sentido, caminhar juntinho é importante. Se possível, vocês têm que estar na mesma célula, se possível. Beleza? E você tem que acompanhar se essa pessoa está frequente na célula, se essa pessoa está caminhando. Essa pregação de hoje, galera, é bem assim, o que a gente vai fazer o tempo todo? É tudo aplicação, é tudo viver mesmo o que a gente tem que viver no Evangelho, beleza? Então, você tem que estar do lado dessa pessoa na célula, você tem que ser amoroso com esse irmão como Cristo ensina que você seja. Semana passada a gente pregou sobre 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, Paulo falando sobre o amor. Aquilo ali você tem que praticar na vida desse irmão. Não sei com quem que eu vou praticar. Então, já tem essa pessoa para você praticar. Clóvis, eu não trouxe ninguém. Então, estou isento disso tudo aí que você falou. Não vou à reunião de oração, não vou à célula, não vou ser amoroso com ninguém e acabou. Não, então, você tem que orar para trazer alguém. Mas, tem alguém aí que você pode praticar essas paradas, beleza? Um irmão novo na célula, mais jovem na fé. Então, você tem que ajudar essa galera a se fortalecer em Cristo. E sendo totalmente amoroso. Semana passada, eu vi uma cena aqui que me deixou feliz. Você vai achar meio estranho, que foi uma cena de choro. As pessoas choraram e eu fiquei feliz. Como assim? Vou traduzir para você. Semana passada uma irmã, estava aqui pela última vez aqui no culto, porque
viajou para outro país para estudar. Mas em breve, se Deus permitir, ela volta. Só que eu vi a galera chorando com essa irmã aqui, pô, e eu fiquei feliz, não feliz pela irmã partir, pela Rebequinha, pelo contrário, estava também sentindo no meu coração. Mas eu fiquei feliz em ver que a galera se comoveu com isso, pô, a galera sentiu, a galera chorou com essa irmã que vai para outro país e já está lá, já, né, vivendo para a glória de Deus nesse outro país. Então, meus irmãos, é justamente isso. Se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o mandamento que nos foi dado. Como é que a gente ama, galera? É assim, a gente ri com quem está feliz e a gente chora com quem está triste. E é aí que a gente vive o Evangelho verdadeiramente. Só que para isso a gente tem que estar bem perto um do outro para que essas coisas aconteçam. Amém, meus irmãos? Por fim, olha só, como é que eu vou fortalecer o meu irmão? Através da palavra de Deus, a palavra fortalece. Muitas vezes eu vou fazer conversas aqui com vocês e com outras pessoas, e cara, eu fico pensando assim, Deus, o que eu falo para essa pessoa nessa ocasião? Realmente não saberia dizer nada que viria de mim mesmo, mas a todo momento, cara, a palavra de Deus vem na minha cabeça. E eu simplesmente repito a palavra. Às vezes eu falo com outras palavras, adaptando, mas estou falando a palavra de Deus para ela o tempo todo. E ao passo que eu falo a palavra de Deus, cara, as pessoas são consoladas, são fortalecidas, você entende? A pessoa que vem, para perto de você, cara, ela não quer um conselho teu. Nosso conselho é muito maluco, a gente fala uma opção de bobagem, a gente pensa uma opção de bobagem, porque a gente aprendeu uma opção de bobagem. Só que quanto mais cheio da palavra de Deus eu estiver, mais eu terei condições de fortalecer o meu irmão. Está dando para entender? Se você tem um irmão mais novo, irmão mesmo de sangue, mais novo, cara, tu tem que fortalecer essa pessoa com a palavra de Deus. Precisa ser assim. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fortalecido você vai estar também. E olha que coisa maravilhosa, quando a gente fala sobre Jesus para as pessoas, o nosso coração se aquece. Quando a gente fala da palavra de Deus com as pessoas, a gente fica firme na palavra também, porque é como se a gente pregasse para a nossa própria alma. Ou seja, se encha da palavra de Deus, você tem que estar cheio da palavra de Deus, para que você esteja fortalecido a ponto de fortalecer os seus irmãos. Cara, Paulo acabou de ser apedrejado. O que a gente esperaria na cena seguinte? Se esse livro fosse inventado, não é, graças a Deus. Se eu inventasse um livro aqui, sabe o que eu faria? Paulo foi apedrejado. A cena seguinte é, os irmãos estão fortalecendo Paulo, porque Paulo está todo arrebentado. Mas a cena seguinte é, Paulo está fortalecendo os irmãos. Como assim? O cara acabou de ser apedrejado e o cara está fortalecendo os outros. Mas a nossa vida é justamente essa. A gente não passa no vestibular e a gente está consolando o outro que não passou também. A gente não tirou uma nota muito boa e a gente está consolando o outro que também não tirou. Às vezes o outro está com uma dúvida, porque ele tem só opção bacana, e esse é um problema na vida dele. Não sei se vou para a faculdade A, B ou C, meu irmão, ou se eu vou fazer intercâmbio. Isso aí não é problema, beleza? Problema é você entrar no mercado, meu amigo, com dinheiro contado, tendo que fazer compra para levar para os seus filhos em casa. Isso é problema. Problema se você vai fazer intercâmbio, se você vai fazer faculdade A ou B, isso é moleza. Mas a gente está contando o nosso dinheiro para entrar no supermercado e a gente está consolando os irmãos que estão com esse problema. Porque assim, meu amigo, se você está com a palavra de Deus no seu coração, é assim que você age. Isso é o natural da palavra de Deus. Você está em crise, você está cheio de problemas e você está fortalecendo o outro. E glória a Deus por isso. Segunda aplicação desse texto, hoje é tudo aplicação. Precisamos incentivar a permanência na fé. A gente precisa incentivar a permanência na fé. Então, olha o que Paulo está fazendo, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé. Então, Paulo está fortalecendo essa galera, encorajando a galera a permanecer. Beleza? Permanência é algo totalmente importante. Então, saca só, se você ficar alguns dias sem ler a palavra de Deus,
é certo que você vai enfraquecer. Se você ficar alguns dias sem orar, é certo que você vai enfraquecer. Permanecer na fé é permanecer diante daquele que é o autor e consumador da fé. Beleza, você tem que estar diante de Jesus Cristo todos os dias da sua vida, e aí você vai permanecer. Lembra da parábola dos corações lá, que é a parábola do semeador, dos 4 corações? O que Jesus vai dizer? Tem uma hora que a semente cai e a galera se empolga. Essa galera que se empolga diz assim: eu vou viver essa parada para sempre. Mas vem os problemas dessa vida, as preocupações da vida, e matam essa planta. Por quê? Porque elas não permanecem. Então, galera, o fato da gente viver e viver até o final é a gente permanecer. A gente crê aqui nessa igreja numa parada que é a seguinte: que as pessoas que foram chamadas por Cristo, elas vão permanecer até o final. Mas eu tenho certeza que essa não é uma parada mágica, beleza? Não é assim, Jesus, bateu com a varinha dele na minha cabeça, né? Jesus é o Harry Potter, né, de todos os tempos. Aí ele bate com a varinha mágica na minha cabeça e eu vou permanecer. A gente chama isso, numa doutrina aqui da igreja, de perseverança dos santos. A gente vai ser fiel até o fim. Mas não é a varinha mágica de Jesus que bateu na minha cabeça que vai me fazer ser fiel, não, meu irmão. É todo dia eu tenho que levantar e orar e ler a Bíblia e permanecer. É na raça, é na marra. E aí no final eu vou olhar para trás e vou dizer: foi Cristo o tempo todo, foi Cristo o tempo todo. Mas eu estive lá também. Mas no final, certamente eu vou olhar e vou dizer: foi tudo Ele, tudo obra dEle, é tudo Cristo. É sempre assim. Permaneça. E olha só, o incentivo de Paulo não é um incentivo muito legal, não. É um incentivo meio estranho, porque olha o incentivo dele. A fala de Paulo é: vocês têm que ficar na fé, porque vocês vão passar por muitas tribulações. Uma vez eu estava conversando com um cara, o cara me falou assim, ele estava defendendo essas pregações de outros lugares, que falam, de cara vencer, de vitória, essa prosperidade, cara, essa maluquice. E eu estava conversando com o cara falou assim: eu tenho um amigo, cara, meu amigo está ralando de segunda a sexta, ele está cheio de problema, então ele quer ir para a igreja e ouvir que ele é vitorioso. Beleza, então ele precisa de quê? De uma mentira para caminhar com Cristo? É isso? Que você vai ficar rico? Eu tenho que mentir para você que você vai ficar rico, que vai ser maneira a sua vida, que tudo vai dar certo. Ele está defendendo ali que a gente vai fazer então uma pregação coach para a pessoa, e aí nessa pregação coach ela vai permanecer na fé, senão ela vai embora. Mas se você olhar para aquilo que Cristo pregou, é totalmente diferente. Jesus falava assim: meu irmão, se arrependa, muda de vida, beleza, confessa seus pecados, o machado está posto, a árvore vai ser derrubada. É tipo assim: se apressa, meu amigo, que você vai ter que prestar contas da sua vida. Paulo, quando vai pregar aqui para essa galera, ele diz: é necessário que a gente passe por muitas tribulações. Paulo manda a real. Então, meu amigo, para você incentivar a permanência na fé, você tem que falar a verdade. Não é fácil ser crente, beleza. Não vai ser o melhor dos mundos dentro da perspectiva do dinheiro, da fama. Não vai ser, tenha toda certeza. Você vai ser criticado, você vai ser zombado, você vai ser perseguido, dislikes o tempo todo, bloqueado muitas vezes. Eu que sou tão legal, já fui bloqueado muitas vezes, mano. Bloqueado, beleza? Tipo, você cai no limbo da mídia social, que você não acha mais a pessoa, você está no deserto na mídia social. Cara, se Cristo foi, o nosso mestre, se Paulo foi discípulo de Jesus, nós como discípulos seremos também. Você que está felizinho aí, que passou para a UF, cadê? Quem está feliz aí, acabou de passar. Se prepare, beleza? A faculdade vai ser pressão total, não vai ser...
Pô, Clóvis, tá, logo hoje, eu passei hoje e você está me trazendo essa notícia. Não, vai ter a parte boa também. Mas, na hora que você falar para a galera assim, ó, eu não vou nessa parada aí não, beleza. Ah, por que você não vai? Porque eu tenho princípios. Princípios. Eu sou cristão, eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Pô, meu amigo, é preciso ter coragem para dizer sim, mas é preciso ter coragem para dizer não também. Vocês vão ter que ter essa coragem de dizer não na universidade, na escola, naquela festinha que você sabe que você não deve ir. Você vai ter que ter coragem para isso. Mas existe uma beleza nisso tudo. As pessoas que se sentem livres, elas só são livres para dizer sim. Beleza? E isso não é liberdade, isso é escravidão, é prisão e é inferno. Você tem a liberdade em Cristo de dizer não. Você tem essa liberdade. Cristo comprou a sua vida para você dizer não. Cristo comprou, você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva de Deus, Ele tem a sua vida nas mãos, e agora você vai poder chegar lá e dizer não. O mundo vai acabar, beleza? O rosto vai se fechar da galera, você vai dizer não para o que não presta, e Jesus vai poupar a sua vida de muita coisa. Amém? Quem manda um amém aí? Pô, amém. Então, meu irmão, aqui não tem essa historinha que você vai vencer, que você venceu a morte, beleza? Você venceu com Cristo, Cristo venceu por você. O melhor dos mundos é aqui com certeza, a melhor das vidas é aqui com certeza. Mas a gente não vai ficar rico, a gente não vai prosperar, a gente não vai ser assim. Por fim, é necessário formar novos líderes. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está garantindo que tenha novos presbíteros na igreja. E ele faz isso como a gente faz, orando, com jejum e pedindo a Deus, assim por diante. Sabe o que isso significa, galera? A gente precisa treinar pessoas para a liderança, para o serviço. Faça isso, poxa, faça isso. Por favor, faça isso, treine pessoas, dê uma função para a pessoa. Meu irmão, a gente precisa de alguém para carregar essa parada aqui. Meu irmão, a gente precisa de alguém para organizar a lista de oração da célula. Meu irmão, a gente precisa de alguém para organizar os aniversários da galera da célula. Dê tarefas, faz a galera se movimentar, porque isso vai ser bom. Isso é bom, porque isso faz com que as pessoas estejam sendo treinadas. Uma coisa que eu acho impressionante, pessoal. Poxa, eu acho impressionante, pessoal. E vou falar isso agora com todo carinho e tentar falar com todo amor. A gente às vezes convida pessoas aqui para serem treinadas líderes para essa igreja e as pessoas recusam, cara. Cara, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não tem como isso entrar na minha cabeça, cara. Você está tendo o privilégio de ser chamado para liderar e você diz não, seja lá pelo motivo que for, não tem nada que eu possa comparar com isso, que eu diga assim, não, realmente, a escolha foi boa, isso aqui vale mais do que isso daqui, de jeito nenhum. Às vezes, os pais também embarreram essa parada, a gente convida a pessoa para ser líder, e os pais vão embarrear essa parada. Cara, tem alguma coisa muito errada naquilo que a gente está medindo da nossa própria vida. Tem alguma coisa muito errada daquilo que a gente está vendo como sendo mais valoroso. Uma vez, tinha um cara que pregava antigamente, você nunca ouviu falar nesse cara, o cara se chamava Billy Graham. É um cara que eu ouvi falar, beleza? O cara era um grande pregador, o cara era um pastor maravilhoso e tal. Teve uma época de eleições nos Estados Unidos que o pessoal ficou cogitando que o Billy Graham pudesse concorrer à presidência dos Estados Unidos. E aí chegaram para o Billy Graham e falaram assim, cara, você vai concorrer à presidência dos Estados Unidos? E ele disse assim, cara, eu sou um embaixador do reino de Deus. Eu não iria me rebaixar a esse ponto. Entende, cara? Olha só a cabeça dele. A cabeça dele é assim, presidente dos Estados Unidos.
mas eu sou embaixador do reino de Deus. Beleza? Está muito acima disso tudo. Se alguém me chamar para ser qualquer coisa que não seja ser pastor, cara, não quero nada que não seja isso, porque não tem nada melhor do que isso, tem nada mais bonito do que isso, não tem nada mais pleno do que isso. Você consegue entender? É essa cabeça que a gente tem que ter. Se alguém te chama para liderar, você pode ter medo, normal, a vida é assim. A Bíblia vai garantir para a gente lá que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas, você pode ter medo, você pode estar inseguro, você pode achar que você não está preparado, está no lugar certo. Se eu te chamar para liderar e você disser assim, estou pronto, aí a gente volta atrás. Se você estiver inseguro, se você achar que não está apto, se você achar que não está preparado, maravilha, mas eu nunca vou dizer não, eu vou dizer sim, eu digo sim com medo, eu digo sim achando que não estou pronto, mas eu digo sim, se Deus está me chamando, eu digo sim, meus irmãos. Essa é a simplicidade do reino, mas isso faz, toda essa máquina do evangelho funcionar, e funcionar a ponto da gente ter os nossos amigos recebendo a gente no céu. Como que a gente faz essa parada? Paulo poderia querer ser líder sozinho, mas ele distribuiu as funções de acordo com aquilo que o Espírito Santo deu para ele. Então, meus irmãos, é assim no nosso caso. A gente, primeiro, fortalece quem está desanimado, a gente chora com quem chora, a gente ri com quem está alegre, a gente chama a galera para junto, a gente está em oração cheio da palavra de Deus, a gente prega a verdade, incentiva a permanência na fé, mesmo no meio da perseguição, a gente entende que a vida é assim, a gente se coloca como oposição a todo o resto, ao inferno e a tudo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo, mas a gente marca essa posição firme. E por fim, a gente treina novos líderes para que a igreja permaneça, sabe por quê? Alguns anos depois, Paulo vai morrer, beleza? Alguns anos depois, os apóstolos vão morrer, e quem que vai liderar a igreja? A igreja vai morrer com eles? Não! Daqui a algum tempo eu vou morrer e a igreja vai morrer comigo? Claro que não, a igreja permanece para sempre com Cristo, porque Cristo permanece para sempre. Então, a gente cria novas lideranças para que a igreja permaneça de pé. Eu gostaria que você, vivesse isso na prática a partir de hoje, beleza? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, muito obrigado, Senhor, só tenho a Te agradecer. Ajuda a gente a perseverar na fé, ajuda a gente a renovar o ânimo daqueles que estão cansados, ajuda a gente a treinar novos líderes para glorificarem o Teu nome, para que a Tua igreja cresça. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.